E ela está bem. E hoje temos aqui o privilégio, então, de compartilhar a palavra com vocês. E hoje eu quero falar sobre o tema Uma Verdade a Proclamar. Uma verdade a proclamar. E o texto que eu gostaria de ler está em Apocalipse 1, verso 7. Obrigado. 1, verso 7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Hoje eu quero falar sobre uma verdade que é incontestável. E é uma verdade que precisa ser proclamada por todos nós que cremos em Jesus Cristo, por todos nós que somos a igreja de Jesus Cristo, precisamos proclamar a todo mundo. E isso com urgência, porque infelizmente ainda há muitas pessoas no mundo que ainda não ouviram falar sobre essa maravilhosa verdade, sobre essa grandiosa verdade. Por isso a necessidade de nós proclamarmos. Essa verdade é uma verdade esperançosa. Essa verdade é uma verdade consoladora. Essa verdade é uma verdade poderosa. Maior do que tudo o que você possa imaginar. E que verdade é essa? Que necessitamos proclamar. Meu irmão e minha irmã, Igreja do Senhor, é a extraordinária verdade sobre a volta de Jesus. Amém? Essa é uma verdade que nós precisamos começar a proclamar muito mais do que já temos proclamado. É a verdade de que em breve Jesus Cristo voltará. Amém? Quantos aqui já ouviram falar que Jesus Cristo há de voltar? Quantos já ouviram falar que Jesus voltará aqui? Olha que coisa maravilhosa. Que bênção! Isso é magnífico! Isso é bom demais! E Deus seja louvado por isso. Mas, agora eu pergunto, seus parentes, já ouviram? Seus vizinhos, já ouviram? Seus colegas de trabalho, já ouviram? Os colegas da sua escola, da sua universidade, já ouviram? Os comerciantes, lojistas, não é? E funcionários, onde você costuma fazer suas compras diárias ou mensais, para a sua casa, para as suas necessidades, eles já ouviram falar que Jesus Cristo há de voltar? Pois é, meus irmãos, é sério. É muito sério. E é possível, claramente, que muitos deles ainda não tenham ouvido falar que Jesus Cristo voltará. Há uma estatística assustadora, que apesar da população mundial global já ter atingido 8 bilhões de pessoas, há uma estatística que diz que cerca de 3 bilhões dessas pessoas ainda não ouviram falar
da volta de Jesus. E desses 3 bilhões dessas pessoas que não ouviram falar na volta de Jesus, isso significa 1/3 do mundo. 1/3 do mundo ainda não ouviram falar sobre a volta de Jesus, e isto somente se tratando das igrejas e dos países, dos povos não alcançados. Então supõe que há muito mais pessoas que não ouviram falar da volta de Jesus. Não é triste isso? Por isso, uma verdade a ser proclamada. Então podemos acreditar que esse número de pessoas que ainda não ouviram falar sobre a volta de Jesus é muito maior do que isso. Agora é triste, mas é uma realidade. Muitas dessas pessoas que convivem conosco, que diariamente estão conosco, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que cruzamos diariamente, nunca ouviram falar da volta de Jesus. É possível que eles tenham ouvido falar de Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, que morreu na cruz, alguma coisa assim, mas muitos ainda não sabem que Ele há de voltar. E eles precisam saber isso. E a verdade é, e o que é mais triste ainda, é que muitas igrejas que atualmente se dizem evangélicas, cristãs, evangélicas, já não falam mais sobre a volta de Jesus. Não pregam mais sobre isso. Já não falam nem menos sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida, sobre a santificação, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o juízo final, sobre a perdição eterna e muito menos sobre a realidade do inferno. Há muitas igrejas hoje que existem como comunidades cristãs evangélicas que não anunciam o Evangelho. E com isso também não anunciam que Jesus Cristo voltará. Por isso, essa verdade precisa ser proclamada. Agora eu pergunto, você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, você que levantou a sua mão e disse, eu já ouvi falar da volta de Jesus. Para você não é novidade. Você já ouviu falar sobre a volta de Jesus. Então eu pergunto a você, você realmente acredita de fato que Cristo voltará? Isso só existe na sua mente ou está no seu coração? Você acredita nisso, meu? Você, meu irmão, minha irmã, está preparado para esse acontecimento que marcará o momento final da história da humanidade? Você está preparado para esse dia? Ou você está meio... Você está esperando ardentemente por esse dia, com o seu coração ardente por esse dia da volta do Senhor, ou o seu coração não está nem aí? Você já ouviu. Você tem falado, você tem compartilhado, você tem proclamado aos outros que você conhece a respeito dessa volta de Jesus? Qual foi a última vez que você compartilhou a sua fé num Cristo que não só veio, morreu, ressuscitou, mas que também há de voltar? Quanto tempo faz que você compartilhou isso com alguém? Queridos, vivemos como igreja, a noiva de Cristo, em um tempo de espera e de preparação para a volta de Jesus. Percebemos claramente que todas as mudanças que estão acontecendo no mundo cooperam para esse grande acontecimento, a volta de Jesus. Todas as profecias que foram proferidas por Jesus estão se cumprindo em todos os lugares do mundo. Guerras, pandemias, ausência de amor, corações cada vez mais frios e violentos, corrupção, imoralidade, apostasia e, sem sombra de dúvida, todas essas coisas apontam para a volta de Jesus.
Todas elas. E acredite se quiser, de todas as profecias bíblicas proferidas por Jesus e nas Escrituras, todas elas já se cumpriram, e as demais que ainda haverão de ser cumpridas, só serão cumpridas depois de uma só que falta, dentre o que ele já falou, que é o arrebatamento da igreja. Só falta ela. As demais virão depois do arrebatamento. Queridos, uma das mais belas promessas da Bíblia é a de que Jesus Cristo irá voltar. Amém, irmão? Amém. Alguém quer que Jesus volte aqui ou não? Amém. É uma das mais lindas promessas da Bíblia, é que ele vai voltar. Em toda a Bíblia há mais de 2.500 referências a esse grande evento que se dará no futuro. Para nós em breve. Até porque, meu irmão, minha irmã, não adiantaria nada a Jesus ter vindo a este mundo, assumido a forma humana, morrido em uma cruz, ressuscitado dentre os mortos, ter voltado para o céu e ter nos abandonado aqui. O que adiantaria Jesus ter vindo? Sofreu o que sofreu, ensinar o que ensinou, morrer, ressuscitar, nos deixar aqui, nesse mundo, nesse planeta corrompido, desgastado pelo pecado. Teria sido tudo em vão. Ele teria vindo à toa, morrido à toa, ressuscitado à toa. Mas ele voltará para nos resgatar. Louvado seja Deus. Ele voltará. Isso não é apenas um sonho bom, meu irmão e minha irmã. Não. Jesus realmente voltará. E eu espero por ele todos os dias. E falo com ele todos os dias. E oro todos os dias dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, como já disse, há muitas pessoas que não ouviram falar ainda sobre a volta de Jesus, mas há também outros tantos, e não são poucos, que não acreditam que ele vai voltar. Não acreditam que ele vai voltar, acham que isso é uma bobagem, uma utopia, é coisa de religioso, é coisa de crente, e acha isso uma tremenda bobagem. E esses que não creem, esses que acham que é uma bobagem, que isso jamais acontecerá, geralmente eles se perguntam dizendo o seguinte: no que é que se baseiam esses crentes aí sobre a volta de Jesus? Onde é que está o fundamento da fé dessa igreja chamada cristã evangélica, desse monte de crente, não é, que existe no mundo, que vive falando que Jesus vai voltar? Aonde é que eles baseiam a fé deles? Eles ficam perguntando isso. No que se baseia esses crentes para acreditarem que realmente Cristo voltará? Sim. No que nós nos baseamos? Se o seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, de escola, por quem quer que seja, que você fosse confrontar e falar sobre a volta de Jesus, ele perguntar assim: mas no que você crê nisso? No que você se baseia nisso? É uma boa pergunta. Eu vou tentar responder. Juntos, vamos tentar responder biblicamente aos que têm essa dúvida. Então vamos lá. No que se baseiam os crentes sobre a volta de Jesus? Está pronto? Amém. Primeiro, nós nos baseamos na própria promessa que Jesus Cristo fez. A nossa base, a base da nossa fé, a volta de Jesus baseia-se na sua própria promessa. Jesus prometeu que voltaria.
e Ele jamais mentiu, e Ele não mente jamais. A sua palavra é e sempre será a verdade. Tudo o que Ele disse se cumpriu na história. Antes dele vir à terra como ser humano, 700 anos antes do seu nascimento, foi profetizado que ele nasceria em Belém, e ele nasceu em Belém. Ele garantiu que haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou. E ele também disse que iria voltar, e então ele voltará. E ponto. Jesus jamais brincaria com um assunto tão sério como esse. E Ele vai cumprir a sua promessa. Ele prometeu nos levar para o lugar onde Ele está agora, ou seja, no céu. E Jesus deixou uma promessa bem simples, bem clara, bem nítida para todos nós, sobre a sua volta. E dentre tantas promessas que Ele fez sobre a sua volta, nós encontramos uma promessa muito linda no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, que diz assim: Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou aonde eu estiver, estejais vós também. Digam glória a Deus. Glória a Deus. É nisso que baseia minha fé. Ele falou e pô, acabou. Não tem conversa. Davi, no Salmo 40, profetizou antes da sua vinda que ele viria. Ele veio uma vez, portanto ele cumprirá sua segunda vez. Jesus prometeu que voltaria, portanto creia, meu irmão, minha irmã, ele cumprirá a sua promessa. Amém? Legal? Então a primeira razão aonde nós fundamentamos a nossa fé sobre a volta dele é na própria promessa que ele fez. Segundo lugar, nós também nos baseamos sobre a volta de Jesus, a nossa fé, na palavra dos anjos de Deus. Quantos acreditam em anjo aqui? Poucos crentes acreditam em anjo aqui. Vou dar mais uma chance, porque é para ele ser misericordioso. Que crente que crê em pouco anjo, desfruta pouco do serviço dos anjos, sabia? Eu oro para anjo arrumar estacionamento para mim, para anjo me levar no lugar certo, me levar no lugar errado. Eu sempre oro pedindo ajuda de Deus, se não vi os anjos. Então, nós nos baseamos na palavra dos anjos. Os anjos, meus irmãos, são seres espirituais criados por Deus, que vivem a serviço de Deus. Os anjos são reais, são seres espirituais gloriosos. Quando Jesus estava deixando esse mundo, após cumprir a sua missão de redenção da humanidade, ao despedir dos seus discípulos, ele subiu ao céu e apareceram dois anjos que disseram algo interessante sobre a volta de Jesus. O que é que os anjos disseram aos seus discípulos sobre a volta de Jesus? Lemos isso em Atos capítulo 1, verso 9 e 11. Eu não pus o texto porque era longo para que vocês prestassem atenção na minha leitura, mas Atos capítulo 1, 9 a 11 está escrito: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia
quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará. Voltará. Do mesmo modo que vocês o viram subir. Que coisa maravilhosa. Foi isso o que os discípulos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para o céu e talvez ansiosos, amedrontados, perturbados com a partida do mestre, mas eles ouvem essa palavra dos anjos, garantindo que ele haveria de voltar. Inclusive os anjos descreveram a forma como essa segunda vinda seria. Jesus viria em pessoa, nas nuvens do céu, rodeado de anjos e visivelmente. Então, no que mais nós nos baseamos como crente sobre a volta de Jesus? Nós nos baseamos nas palavras dos anjos. Em terceiro e último lugar, digam graças a Deus. Também nós nos baseamos na palavra dos apóstolos de Cristo. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e apóstolo João. Paulo e Pedro e também João. Pedro e Paulo são 2 dos apóstolos mais importantes, considerados colunas da igreja de Cristo, que se dedicaram à pregação do evangelho em diferentes frentes. Vejamos então o que esses apóstolos disseram sobre a volta de Jesus, que é nisso que nós nos baseamos. Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 3, verso 8 e 14, o seguinte: amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora preste atenção: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor da terra, e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído, de forma que tipo de pessoas, ou melhor, visto que tudo será destruído desta forma, e que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam da maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, mas de acordo com a sua promessa, aleluia, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto espero estas coisas, empenhe-se para que Deus se encontre imaculáveis, inculpáveis e em paz com Ele. Olha a palavra do apóstolo Pedro. Alguns acham que ele está demorando, né? Mas Ele não está limitado a tempo e espaço, Ele é eterno. E o que Paulo disse? O apóstolo Paulo foi o maior dos apóstolos de Cristo. Ele evangelizou e implantou igreja no mundo todo. Sua época é o maior escritor do Novo Testamento. E olha o que ele disse. Lemos em sua primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 e 18 o seguinte: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes,
como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim como cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. E de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: eu acho que minha mãe está nessa também, porque, né, nós, glória a Deus, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém. Portanto, anime uns aos outros com essas palavras. Digam glória a Deus. Palavras do apóstolo Paulo. E tem a de João, o apóstolo do amor. Eu me identifico muito com João porque eu sou filho, eu sou caçula de uma família de 5 irmãos. Vou abrir um parênteses aqui, para relaxar você. Eu sou gêmeo, Paulo e Silas, meu irmão. Não sei, meu pai era crente, me deu esse nome, não sei se ele é polícia, então acho que eu deixar as coisas já inclino logo. 4 dos meus irmãos partiram. O último foi meu irmão gêmeo. Meu Senhor, eu sou um implantador de igrejas. Eu me encanto em servir a igreja, mas eu me encanto mais em estabelecer a igreja. Portanto, se você quiser abrir a igreja em algum lugar aqui, só me pode desafiar que eu comece lá debaixo da mangueira e te dou uma bela igreja, porque esse é o meu chamado, tá, pastor? Eu sou implantador de igrejas, eu gosto de implantar igrejas, sair dentro de igrejas, sou missionário, Senhor. E agora papai faleceu, meus irmãos todos faleceram, e eu estou com uma mãe. Como é que eu vou sair viajar, pregar e estabelecer igrejas, trabalhar com pastores? Também trabalhamos com pastores e pastores. Como é que vamos trabalhar, Senhor? Aí Deus me deu um texto de Jesus quando estava na cruz. Estava Jesus sendo crucificado, Maria lá nos pés da cruz com João, os discípulos, e João disse para Maria, Jesus disse para Maria e para João: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Jesus tinha irmãos e irmãs, mas nenhum deles estava ao pé da cruz quando Jesus estava sendo morto, todos tinham. Aí Jesus pede para o discípulo cuidar da mãe dele. Aí eu entendi. Então a preocupação de Jesus com a mãe dele. Não vou deixar minha mãe na mão de qualquer um cuidando. João, eu sei que você cuidará dela melhor que meus irmãos, do que as minhas irmãs. E João cuidou dela até falecer, entende? Por isso que quando eu falo João, eu me identifico. Hoje estou sendo João na vida de mamãe. Mamãe está sendo Maria na minha vida. E João disse assim, Apocalipse 1, 6, capítulo 1, verso 7, que é o texto que nós lemos como introdução, está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, certamente, certamente. Amém. Meus queridos irmãos, a volta de Jesus para nos buscar é certa. Nós não nos baseamos em revelações humanas, em invenções religiosas ou em vãs filosofias. Não! Nós nos baseamos
na promessa do próprio Senhor Jesus Cristo que foi feito a nós. Nós nos baseamos nas palavras dos anjos na ocasião da ascensão de Jesus, e nós nos baseamos nos ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Amém, irmão? Amém. E acabou. Portanto, é bom se preparar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para esse dia, antes que ele te pegue de surpresa. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu acho que a igreja saberá, porque nós estamos na luz, não estamos nas trevas. O mundo não saberá, mas eu acho que nós saberemos. Mas isso é uma mensagem para outro momento. Pode acontecer em qualquer momento. Quando vemos os sinais, guerras, desastres naturais, desastres ouviram sobre o último? Paraná? Desastres naturais. Qualquer dia eu quero trazer uma palavra sobre por que os desastres naturais acontecem. Isso é triste. Mas a Bíblia tem resposta. Então, quando vimos os sinais, guerras, desastres naturais, falsos profetas, apostasia e falar de paz, alguém viu falar de paz aí recentemente, Oriente Médio, paz entre os árabes, judeus, viram falar? Pois é. Agora se negocia a paz entre ucrânios e russos, também está lá. O mesmo mediador da paz em Israel, árabe, está fazendo aquela mediação. Então a palavra de Deus realmente é maravilhosa. Tudo isso indica que Jesus está voltando. Não queremos ser surpreendidos por isso. É muito importante viver de maneira correta, que agrada a Deus, e não deixarmos de proclamar essa poderosa verdade. Amém, irmãos? Amém. Agora eu vou aplicar. Eu preciso aplicar a palavra que eu preguei. Eu quero aplicar essa palavra em duas direções. Primeiro, a você que não é crente. Talvez não tenha ninguém aqui nessa manhã que ainda não seja crente, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não foi batizado nas águas, que ainda não pertence a igreja nenhuma. Gosta de crente, de vez em quando vai na igreja de crente, mas ainda não decidiu ser um crente. Quero dirigir a você primeiramente essa palavra. Você está preparado para quando Jesus voltar? Está preparado para isso? Você já aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Já recebeu Cristo no seu coração? Avalie a sua vida, meu amigo, minha amiga, avalie a sua vida e peça perdão a Jesus pelos seus pecados, quanto é tempo. Ele quer reinar em você, Ele dá a vida eterna. Faça a sua escolha de viver para Jesus. Coloque a sua vida em ordem ainda hoje, enquanto você tem tempo. Entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Jesus para te salvar e perdoar você. Ele ama você. Ele te guarda. Venha para Jesus hoje mesmo. A volta de Jesus nunca foi tão real quanto agora. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu sei que é seu direito, que não crê, que não acredita, que ainda não veio para Jesus. Eu sei que é seu direito não acreditar, eu sei, mas o meu dever como cristão é te avisar. Jesus está voltando. Crendo você ou não, aí vem Ele. Pense nisso, você que ainda não se tornou cristão. E aos crentes, a nós, igreja, também quero aplicar dizendo: igreja, falem sobre a volta de Jesus com seus familiares e amigos. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Digam a eles que Jesus vai voltar em breve, para que eles se preparem. Afinal, quem avisa, amigo é. A volta de Jesus será gloriosa. Para quem ama Jesus, será um dia de grande alegria, porque iremos com Ele, se encontrar com Ele, e iremos com Ele para o céu. Mas para quem rejeita Jesus, será um dia de julgamento. A terra será desfeita e todo o pecado será destruído, e Jesus vai renovar todas as coisas. E meu irmão, minha irmã,
há algo especial para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e esperam a sua volta. A Bíblia diz que há algo especial reservado para todos quantos creem, anunciam e creem na volta. É o que diz o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, na sua segunda carta a Timóteo 4,8: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos que amam a vinda de Jesus, esperam a vinda de Jesus, aguardam a vinda de Jesus, celebram a vinda de Jesus, proclamam a vinda de Jesus, esses receberão uma coroa de justiça e glória. E a palavra de Deus nos exorta dizendo, em Apocalipse 3,11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sim, meu irmão, minha irmã, Jesus em breve vem e não demora, portanto, guarda o que tens, guarde a tua comunhão com Deus, guarde a sua fé no Senhor, guarde a sua esperança, guarde a sua paz, guarde a sua comunhão com os irmãos da igreja, guarde o seu serviço cristão e o ministério que você exerce na igreja local, guarde o seu testemunho cristão no mundo, guarde a sua salvação, para que ninguém roube a tua coroa. Igreja, amem, aguardem, se preparem e proclamem com fervor sobre a volta de Cristo Jesus. Não podemos deixar de proclamar essa verdade gloriosa. É como nos diz a palavra de Deus, que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticadores.